O ano litúrgico celebra o mistério pascal ao longo do ano solar, durante o qual surgem todas as festas e ações sacramentais, porque é como uma estrutura que sustém todo o mistério do culto cristão. Segundo os livros atuais da liturgia romana, o ano litúrgico começa no primeiro domingo do Advento e termina no sábado posterior ao último domingo do tempo comum ou solenidade de Cristo, Rei do Universo. O ano litúrgico numa perspectiva teológica deve ser considerado uma verdadeira liturgia, isto é, o conjunto dos momentos salvíficos celebrados ritualmente pela Igreja, sobretudo mediante a Eucaristia, como memorial dos acontecimentos com que se realizou a história do mistério da salvação. É a celebração e a atualização do mistério de Cristo no tempo. Portanto, não se pode reduzir a um simples calendário de dias e meses com celebrações religiosas próprias, porque é a presença de modo sacramental e ritual do mistério de Cristo no espaço-tempo dos homens. Não é uma ideia, mas uma pessoa, o próprio Cristo e o seu mistério pascal, atuando no tempo, oferecido e comunicado aos fiéis mediante as ações sacramentais e que hoje a Igreja celebra como memória, presença e profecia. Nesta celebração do mistério de Cristo no ano litúrgico, o tempo é relevante como seu elemento. Para o cristão, o tempo é a categoria em que se realiza a salvação. Em cada uma das celebrações do ano litúrgico, celebra-se a Eucaristia, em que se realiza a totalidade do mistério de Cristo, já que neste sacramento está contido todo o mistério da nossa salvação. O ano litúrgico não se pode conceber como uma simples sucessão de festas. Por isso, importa refletir sobre a sua dimensão antropológica e sobre a sua dimensão cristã. Dimensão antropológica. A festa é um facto antropológico complexo, visto que revela um povo e a sua cultura. Cada comunidade e cada povo festeja o que acredita ser importante e o que tem um sentido para a vida comunitária e social. Dimensão cristã. O acontecimento Cristo, com a sua Páscoa, representa uma novidade radical inserida no tecido da história humana, dando aos homens novos parâmetros de pensamentos e de ação. Para o cristão, a festa é o próprio Cristo. O objeto específico da festa cristã encontra-se na Eucaristia, em referência direta com a Páscoa de Cristo como mandato. Fazei isto em memória de mim. O domingo é o centro do tempo cristão, pois ao domingo celebramos a ressurreição de Cristo e cada domingo é uma pequena Páscoa. Os cristãos trocaram a celebração do sábado pela celebração do domingo, porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos num domingo. Mas o dia do Senhor assume alguns elementos do sábado. O domingo cristão tem 3 elementos. Primeiro, recorda a criação do mundo e remete para o solene esplendor da bondade de Deus dentro do tempo. Segundo, recorda o 8º dia da criação,
em que o mundo se renovou em Cristo. Isto é dito numa oração da vigília pascal. De modo admirável criastes o homem e de modo mais admirável o redimistes. Terceiro, aproveita o motivo do descanso não apenas para santificar a interrupção do trabalho, mas também para aludir já ao descanso eterno do ser humano em Deus. O culto cristão teve início com a Páscoa hebraica na saída do Egito e vai até à Páscoa cristã. Realça o plano orgânico progressivo da salvação de Deus na história, atingindo o seu cume no acontecimento pascal de Cristo. Exalta ainda o memorial que atualiza permanentemente este acontecimento e a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, na superação dos elementos caducos com a novidade da festa, que é o próprio Cristo morto e ressuscitado. A Páscoa é a mãe de toda a liturgia. Dela passou-se progressivamente à explicação dos diversos mistérios. No início da liturgia cristã, o domingo era a única festa, o dia do Senhor, para celebrar a Páscoa. Quase ao mesmo tempo surgiu o Grande Domingo, como celebração anual da Páscoa e, mais tarde, ampliada com o Tríduo Pascal e a Cinquentena Pascal como prolongamento da Páscoa. Depois do século IV, a Igreja sentiu a necessidade de contemplar e reviver os diversos momentos do drama da Paixão Redentora com a celebração da Semana Santa. No século III, iniciou-se a celebração do batismo na noite de Páscoa. A disciplina penitencial com a reconciliação dos penitentes em Quinta-feira Santa. No século V, a Quaresma. Natal e Epifania no século IV, Advento no século IV. O resto do ano recebeu vários nomes ao longo da história e hoje chama-se tempo durante o ano, tempo comum. O lecionário do ano litúrgico. Assim como temos para cada festa do ano litúrgico as orações e os prefácios próprios reunidos no missal, temos também uma ordenação das leituras, cujo critério é apresentar aos fiéis a leitura de toda a Escritura durante o ano. Para isso temos os lecionários que têm um duplo uso. Lecionário dominical, festivo, em 3 ciclos caracterizados pela leitura semicontínua de um Evangelho sinótico. Ciclo A, Evangelho de Mateus. Ciclo B, Evangelho de Marcos. Ciclo C, Evangelho de Lucas. Passagens importantes de João são proclamadas em alguns domingos do ciclo B, embora, de facto, este Evangelho também esteja presente nos outros ciclos. A celebração tem 3 leituras, uma do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. Epístola e Evangelho. Lecionário ferial, nos anos 1º e 2º, com 2 leituras. O critério de organização aponta para a leitura contínua da Bíblia no período de 2 anos. Lecionário da Liturgia das Horas, pretende formar uma unidade com o da Missa. Lecionários da Liturgia dos Sacramentos e dos Sacramentais. Ó Senhor, te damos graças pela vida, a terra e o sol. Ó Senhor, queremos cantar as grandezas do teu amor. Pai, dou graças. Minha vida é a tua vida. Tuas mãos amassaram meu barro. Minha alma é teu alento divino. Teu sorriso em meus olhos está. Graças, ó Pai,
Tu firmas meus passos, estrela, apontas meu rumo, conduzes a ti meu destino, como levas os rios ao mar. Graças, ó Pai, me fizestes à tua imagem e queres que siga o exemplo, amando o irmão sem limites, construindo um mundo de paz.